Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de diferentes áreas, segmentos, através de entrevistas com grandes nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre elaboração de conteúdo independente. E para isso, convidamos a nutricionista doutora Aline Tenório, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Aline. Gratidão, Paulo. Gratidão. Gratidão pelo teu convite. Gratidão também, professora Marli, que fez a indicação. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do canal de Conectar Nutricionistas. A gente precisa se unir para a gente se fortalecer e para a gente somar, gente. Cooperação é a palavra desse momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço de compartilhamento de conteúdo com as colegas nutricionistas. Gratidão. Gratidão, doutora Aline, pelo aceite. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Aline Tenório. É técnica e nutricionista, né? Fez pós-graduação em nutrição funcional, gestão pública e terapias quânticas vibracionais. É conselheira do Conselho Estadual de Alimentação de São Paulo e também é membro do Comitê da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bastante coisa, hein? Parabéns. São várias experiências que a gente vai agregando da jornada, né? Eu tenho muita gratidão por todas elas. Com certeza. Também é autora de um livro na qual a gente vai estar pegando ele como base, né, para quem quiser criar um conteúdo independente, né? Que é Uma Aventura Dentro de Mim. Pegando essa base, como surgiu a ideia de criar um livro? Esse daí, Uma Aventura Dentro de Mim. Como surgiu, doutora Aline, a ideia de criar o livro? Assim, como surgiu a ideia? Assim, o início de tudo. Ela já havia me confidenciado que foi um TCC aí bem elaborado, né? Foi. Não, eu sou uma pessoa que eu gosto de aproveitar o tempo. Primeiro, eu gosto de colocar o meu tempo em coisas que eu gosto, que me deem prazer. Aí eu falei, não, calma aí, eu vou ter que fazer um TCC. Quando eu estava me formando, né, na minha pós-graduação de nutrição clínica funcional, eu falei, eu tenho que fazer um TCC. Eu falei, alguma coisa que eu goste, já que eu vou ter que gastar meu tempo, e alguma coisa que seja útil. Eu fiquei pensando, vou fazer um livro infantil. Eu amo o universo infantil, eu estava conversando com o Paulo antes da gente começar a gravar, eu adoro o universo infantil, tanto que o meu TCC da minha faculdade de nutrição, ele foi também voltado ao público infantil, que eu publiquei um artigo que chama Obesidade Infantil na Percepção dos Pais, que ele foi publicado pela Revista Paulista de Pediatria. E aí eu tive a ideia de personificar 2 probióticos. Então, como é o livro? O livro, ele é a personificação de 2 probióticos, o Lactovô e o Lactoneto. Por que Lactovô e Lactoneto? Inspirado nas cepas Lactobacillus, que vocês já conhecem, né? Que fazem tão bem pra gente. Então, inspirado nessa cepa, o Lactovô, o que acontece? Eles vivem dentro do intestino do Pedro. O Pedro é um menino que morava no intendável, comia bem, e de repente ele muda para uma grande cidade e ele começa a se alimentar mal e começa a adquirir outros hábitos de saúde. E com isso ele vai mudando toda a realidade do seu intestino. E nós acompanhamos todas essas aventuras, na verdade, do ponto de vista dos probióticos que estão morando no intestino dele. Então, na verdade, qual que era a minha ideia? É conseguir trazer uma ferramenta de educação nutricional para as crianças que fosse divertida, né? Eu estava conversando com o Paulo, a criança, infelizmente, quando ela chega ao nosso consultório com hábitos alimentares errados, acima do peso, com colesterol, com triglicérides altos, na verdade, ela é uma vítima de uma cultura. Infelizmente, ela teve uma introdução alimentar errada, passou por hábitos, e tem hoje hábitos alimentares ruins, mas porque foi isso que ela recebeu, que ela desenvolveu. E aí a gente vem e faz uma série de restrições nessa educação alimentar, e ela não entende nada, quer dizer, estão me ensinando uma coisa, agora estão me ensinando outra. Naquela cabecinha ali, ela não entende, isso é muito estressante para a criança, né? Então, qual que é a minha ideia? A partir do momento que eu começo a ler a história, que eu começo a criar um vínculo com Lactovô e Lactoneto, porque o livro ele busca trazer para a criança o quê? Você tem um Lactovô e um Lactoneto dentro de você. E à medida que eu vou falando, caramba, eu tenho bactérias dentro de mim que trabalham
pela minha saúde, eu tenho que ajudar eles comendo bem e tal. Isso tudo começa a dar sentido para a criança, porque antes, puxa, a gente quando está mais velho e faz um processo de educação alimentar nutricional, você fala, não, eu preciso, é importante, né? O colesterol alto pode causar... Mas a criança, ela não tem essa visão. Busca dar o maior significado para esse processo de educação nutricional, assim como fazer com que seja divertido e que seja leve. Inclusive, o livro tem atividades que propõem que os pais façam com as crianças. Então, basicamente, essa foi a minha ideia, porque a nutricionista que trabalha com crianças sabe a dificuldade que enfrenta. Então, É um é realmente público uma curioso, ferramenta... né? Sim, com certeza. Então, assim, é uma ferramenta para tornar esse processo mais bacana para os pais e para as crianças. Sim. E como foi o seu processo criativo? O que você levou em consideração? Já tinha o tema, já tinha uma base para o TCC, mas para o desenvolvimento do livro, as atividades que a doutora comentou que tem no final, o que foi levado em consideração? Convidou alguém? Se baseou? Como chegou a esse final, né, da conclusão do livro? A primeira versão do livro eu fiz toda sozinha, né? Porque eu não tinha dinheiro para pagar ninguém, então fui eu que desenhei, fui eu que fiz tudo, né? E, na verdade, é meio engraçado falar isso para vocês, mas o livro infantil, acho que assim como praticamente qualquer livro paradidático que a gente escreva uma aventura, ele é um processo intuitivo do teu ser mesmo. Eu pensei, eu preciso falar com as crianças, como é que eu vou começar a explicar para elas? E aí eu fui começando a pensar, e tem intuição também. Eu falei, puxa, eu vou começar falando. Então, cada capítulo eu abordo um tema. Então, no primeiro, eu começo a falar como que é essa estrutura do intestino, por que que ele é cheio de morros, como eu falo na história. Os morros são as vilosidades, e aí eu vou explicando ali, o lactovô vai explicando para o lactoneto como funciona. E aí, de cada capítulo para um, foi sendo um processo intuitivo mesmo, né? E era engraçado, porque escrever, você que é nutricionista, que está nos assistindo, se você vai escrever uma história, saiba que existe sim a dose da intuição. Tem dia que você está inspirado, tinha dia que eu sentava e não saía nada, não saía assim, não adianta. E tinha dias que eu já estava no terceiro, fazia 3 capítulos num dia só, né? Então, escrever um livro de história é um livro que você pensa um pouco, mas ele tem essa questão da inspiração, do processo intuitivo. Então, tenha paciência. Se você deseja escrever, tenha paciência com você mesmo, com o teu processo, né? Às vezes, uma coisa que você vive no teu dia a dia, você lembra, puxa, vou abordar isso. Mas, assim, eu tenho alguma experiência com crianças, eu já dei palestras para as crianças, eu já desenvolvi materiais educativos para as crianças, então eu entendo um pouquinho desse universo infantil, e eu tinha essa base dentro de mim, que associada a esses processos intuitivos, foi se convertendo, então, numa história que eu busquei ser a história mais, com o ritmo mais didático possível, né? Eu tentei, todas as páginas têm ilustração, porque eu acho que isso é muito importante para a criança. Se você está fazendo alguma coisa para as crianças, é muito importante que tenha isso. E, assim, eu, em específico, me preocupei. Depois o Paulo vai deixar para vocês na descrição o livro, e vocês conseguem ver até a página 10, vocês conseguem acessar o conteúdo para ver melhor o que eu vou mostrar. Mas eu marquei aqui para mostrar para vocês. Ele já começa o livro com a mensagem para o educador, tá vendo aqui? Vocês conseguem ver. Então, na mensagem para o educador, eu explico para eles que lá no final existe a área do educador, e na área do educador primeiro faço uma introdução geral para eles, por que são os personagens, por que foi construído assim, e depois eu trago, em cada capítulo eu trago qual é o conhecimento científico que eu quero passar naquele capítulo. Porque qual é a ideia? Que o educador, seja o pai ou seja o professor, ele tem a ciência. Ah, não, então quando falou dos morros, estava falando das vilosidades. As vilosidades são importantes para a absorção de nutrientes. Então, ele tem a mais base para poder orientar aquele educando. Então, eu vou até mostrar para vocês. Ele fica no final do livro. Eu fiz uma marcação aqui. Deixa eu só pegar aqui mais fácil para vocês verem. O livro ele é todo colorido, é uma outra coisa bem importante para você que quer falar com criança, a gente tem que ter cor, não adianta. O livro sai mais caro, sim. O livro sai mais caro, mas a experiência de leitura para criança é outra. Desenhos, quem fez para você? Fui eu que fiz os desenhos. Já mostra, vocês estão conseguindo ver? Então, aqui, ó, na área do educador, então eu fiz a introdução, e aí eu vou trazendo aqui a realidade de cada capítulo. Tá vendo? Capítulo 1. Qual é o conteúdo? Olha, capítulo 1. Então, introdução à estrutura do intestino, digestão e absorção. Capítulo 2, introdução à microbiota. E aí, cada um, até vou passar rápido para vocês aqui, olha. Ele é todo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Cada capítulo tem uma cor, tá vendo? Então, isso é para a criança não enjoar, né? Cada capítulo tem uma cor. Saber a cor que ela parou, ou seja, tem a informação nutricional
certa para o educador e tem a parte lúdica que é voltada para a criança. Ou seja, a doutora se preocupou com as duas linguagens no mesmo livro, né? Sim, me preocupei porque para o educador conseguir ter mais base. Se for uma criança um pouquinho maior, um pouquinho mais curiosa e fizer mais perguntas, esse educador consegue avançar um pouquinho mais. Se for uma criança menorzinha, ele vai ficar só com o conteúdo que eu abordei nos capítulos. Nos capítulos, o conteúdo, isso eu acho muito importante para você também que está pensando em fazer o livro infantil. A gente tem que se preocupar em passar a informação certa. Você pode passar uma informação limitada, porque eu estou falando de uma criança que tem, obviamente, um conjunto de conhecimentos e uma capacidade cognitiva menor, mas eu não posso passar conceitos errados, tá? Então, quando você for sentar, for fazer uma analogia, precisa observar essas coisas, né? Precisa observar se você não está falando ali nenhum conceito que depois possa confundir a cabeça da criança. A gente pode ser limitado. É um profissional nutricionista, né? Tem o peso nesse conteúdo, né? Quando um Exatamente. profissional faz, tem um peso diferente de um blogueiro, de esses coaches de alimentação, que eles podem ser falhos, né? O nutricionista não. Sim. Quando ele cria um conteúdo nesse nível, tem que estar lapidado, né? Em todos os sentidos, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu me preocupei, se você for escrever uma aventura, a gente está falando com crianças, tá? Ele está numa fase de formação de valores. Então, assim, num livro o tempo todo, eu faço também essa junção. Então, eu sempre, quando eu falo de microbiota, eu falo do trabalho entre os probióticos e eu falo de trabalho em equipe. Eu falo da diferença da cooperação e da competição. Então, eu sempre trago esses valores porque a criança está em formação e esses valores contribuem para ela. Então, ainda que você talvez não queira abordar, você não sinta, mas pelo menos você precisa sempre se preocupar em não passar um valor que seja contrário à ética, à boa convivência, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu participei da banca de seleção, nós fizemos um concurso lá na Secretaria da Educação com crianças que elas fizeram histórias em quadrinhos sobre alimentação saudável. E muitas dessas histórias vieram com o quê? Com violência. Então, assim, o alface, a cenoura, tinham uma arma e conseguiam matar o hambúrguer e a batata frita. Então, esses foram eliminados. Por quê? Porque a gente não está querendo estimular a violência, a gente não quer colocar isso para frente. Então, isso estava no edital e depois foi desclassificado. Então, é muito importante que você for fazer alguma coisa para a criança, não estimule violência, não estimule a competição, não estimule um se sentir melhor do que ninguém, não estimule nenhum tipo de... Isso é muito importante também, gente. É muito delicado, né? A gente falar de peso, é muito delicado a gente tocar em estereótipos. Então, assim, são crianças, é um universo delicado. Se você não tiver... Eu já lidei muito com crianças, já tinha essa experiência, mas se você não tiver, peça para pai, peça para uma mãe ler teu livro, peça para um pai ler teu livro, pede para uma professora, peça para mais pessoas leiam, para elas te darem esse feedback e você sempre aparar algumas questões, né? Eu vou falar uma coisa que foi até engraçada no meu livro, eu pedi para uma pessoa ler, e aí, em vários momentos, eu falava que a mãe do Pedro cozinhava para o Pedro. Em nenhum momento o pai participava desse processo de educação nutricional. E aí foi uma coisa que veio, mas calma aí, mas o pai dele não. E aí, quando eu fui revisar o texto para a publicação, eu já coloquei os pais participando, os pais cuidando da horta, os dois juntos. Porque nós estamos num outro momento cultural que tem que parar de reforçar que apenas a mulher é a responsável pelas atividades de alimentação. Então, são coisas simples, mas para a criança é muito importante. Então, se vocês não têm esse conhecimento, peçam para que outras pessoas leiam o livro de vocês. Revisem, né? Isso. E assim que terminou, revisou, como é que faz para publicar? Né? Eu estava conversando com a doutora Aline antes, é um mercado muito difícil de uma editora aceitar um conteúdo novo assim para publicar. Né? O passo a passo para esse livro ser impresso. Primeiro, eu queria até Primeiro, eu queria apontar uma coisa que você perguntou que eu acabei não falando. Os desenhos fui eu mesma que fui fazendo, as cores fui eu mesma que fui fazendo. Aí, bom, eu entreguei meu TCC assim, né? Assim. E aí, quando foi para a publicação, o que você vai precisar? Primeira coisa, você precisa ter se você for tentar ir até uma editora, a editora vai ter o trabalho para você de revisão de texto, de revisão ortográfica, que é muito importante. Não publiquei nada sem fazer revisão ortográfica, porque isso pesa contra nós. O conteúdo técnico pode estar excelente. Se nós escrevemos alguma coisa que não está de acordo com a ortografia correta, isso peca contra nós, né? Então, pesa contra nós. Então, se você for contratar um serviço de uma editora, eles vão fazer isso para você. O que acontece? Quando eu estava com meu material em mãos, eu mandei para algumas editoras. E aí,
tipos de resposta. Ou realmente, olha, a gente só publica de autores conhecidos. A gente sabe que o mercado editorial, a gente não está bem, a gente está numa fase que é muito e-book, não está sendo, está caindo muito a compra, né, de livros físicos. Eu sei que tem uma questão de sustentabilidade, eu amo livro físico, eu compro livros físicos, porque eu amo ler, eu amo anotar, enfim. Mas eles não estão muito bem, a gente sabe disso, está caindo as vendas, né? Então, assim, ou eles querem, ou eles não têm espaço para você, lamentam, desejam boa sorte, mas dizem que não tem espaço para você, ou eles oferecem um plano, olha, a gente cobra, você pode publicar seu livro com a gente cobra 5, 6 mil reais, não te dão um exemplar, só para esses 6 mil reais é para quê? Para ter o selo deles, a editora deles, obviamente para você estar no catálogo deles, e eles vão divulgar, e para você, enfim, ter a revisão e a diagramação, etc. Mas é um custo muito alto, que a maior parte das pessoas não querem fazer, porque as pessoas que eu conversei que pagaram 5, 6 mil reais não tiveram nem 5% de retorno financeiro disso, né? Então, o que eu descobri? E aí ele ficou na gaveta, mas aquilo estava me incomodando. E eu falei, gente, mas deve ter outro caminho. E aí, conversando com um amigo, ele me contou a experiência da esposa que tinha acabado de publicar um livro independente. E eu fui junto com ela fazendo os passos, ela foi me explicando. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês. O que eu fiz, então? Se você vai fazer uma publicação independente, nesse caso, se você é nutricionista que vai fazer um livro técnico que não tem imagens, por exemplo, você consegue hoje, ou no Amazon, ou até no Clube de Autores, que é onde eu publiquei meu livro, você consegue pegar o passo a passo e você consegue colocar teu conteúdo e diagramar sozinha, sem gastar nada, gerar um PDF e colocar no mercado, tá? Tanto para impressão quanto para vender o e-book. No caso de um livro infantil, que obrigatoriamente tem que ter imagens, a gente vai precisar de uma pessoa para diagramar, né? Você vai precisar ou de um desenhista, no caso de você, no meu caso, e como eu falei para vocês, eu mesma desenhei, mas se vocês não quiserem desenhar, acharem que não tem habilidade para desenhar, vão precisar de um desenhista e de um diagramador para fazer ele ficar com uma carinha de livro infantil. Essa foi a parte que eu gastei mais dinheiro, eu gastei R$ 1.000 e eu paguei, então eu entreguei o meu Word com o texto, entreguei as minhas figuras originais, e ele seguiu exatamente o que eu fiz. As cores que estão aqui, todos os desenhos, ele só vetorizou. Ele digitalizou as imagens, vetorizou então, colocou um efeito 3D de um movimento. Quer dizer, 3D não, mas um efeito de mais movimento, né? E mais cores. Mas vocês percebem que tem um custo considerável, né? Então, eu paguei esse valor para ele. Mas depois, aí eu paguei também de uma pessoa para fazer a revisão ortográfica para mim, porque assim, eu leio muito, eu escrevo muito, mas eu mesmo assim fiquei insegura, quis. Então, eu paguei uma pessoa, foi R$ 150 que eu gastei. Posso fazer indicação para quem quiser, pode escrever nos comentários, a gente compartilha com você. Foi a Regina que fez para mim. E foi bem legal, e aí é importante. Então, eu gastei esses 1.000 e depois esses 150 para, então, colocar no Clube de Autores. Então, o que o Clube de Autores pede? Ele pede o teu material em PDF. Você faz o seu cadastro lá, não paga nada. Eu coloquei meu PDF lá, e aí ele mesmo já vai gerar para você quanto que vai ficar disponível para venda. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei lá o livro, quando você joga o livro lá, ele já faz um cálculo lá. Meu livro são 44 páginas coloridas, eu quis tamanho A4, então ele é um livro grande, não um livro pequenininho. Eu quis que fosse com folhas de papel cochê, eu pus a gramatura, tudo que eu queria, e aí você indica quanto você quer ganhar de direito autoral, tá? Eu coloquei R$ 5 para poder não onerar muito para as pessoas, porque já é um livro que naturalmente ele é mais caro pelo material que ele é, por ser um livro grande, em cochê, capa dura, etc. Então, mas você pode colocar, não, eu acho que o justo é R$ 20, é R$ 30, é R$ 40. Você pode fazer isso, só que quanto maior você põe, quanto maior o teu direito autoral, mais caro fica para a pessoa e desestimula a compra. Então, nesse momento, a minha intenção era divulgar, era realmente levar essa ferramenta, então eu coloquei o menor possível, eu coloquei R$ 5, tá? Mas você tem essa liberdade. E aí ele já vai mostrar para você o quanto que o site vai cobrar das pessoas que forem comprar o teu livro físico e o quanto que ele vai cobrar das pessoas que vão comprar o teu e-book. Eu acho que é o melhor caminho, sim, porque uma outra possibilidade que vocês têm, que eu também fiz paralelamente, vocês podem fazer, tá? Uma e outra. Eu fui até a fábrica do livro, fabricadolivro.com.br. O que eles são? Uma gráfica de livro. Então, o que eu fiz? Eu joguei meu arquivo lá e eles imprimem para mim. E aí sai um custo bem mais barato que o Clube do Autor, e aí a gente vende para quê? As pessoas que te conhecem, então você vai dar na mão. Então, para essas pessoas, você pode dar na mão. Então, eu fiz uma edição, inclusive para amigos, professores teus, pessoas que você vai dar de presente. Você sempre é legal você usar, então, a fábrica do livro. Agora, para venda mesmo, é melhor você usar
um clube de autores, por quê? Ah, o livro sai muito mais caro no clube de autores? Sai um montão. Sim, porque eles colocam uma taxa de serviço. Por quê? Pensa em vocês, que você compra 30 livros e anuncia no seu Instagram que você está vendendo. Cada pessoa vai perguntar como é que paga, você vai ter que conferir se pagou, se não pagou, se caiu, se não caiu. Você vai ter que embalar, você vai ter que comprar papel de embrulho, vai ter que colocar no correio, enfim. Então, assim, gente, não compensa esse trabalho. Ou você vai imprimir 30, às vezes não vende os 30, cada livro não é barato, é O um próprio estoque. clube do livro, quando a pessoa compra, ele já faz todo esse processo? Todo o serviço. Você só tem que botar seu livro lá e esquecer da vida. E divulgar o link, obviamente. Mas, assim, eles fazem tudo. A pessoa compra, eles embalam, mandam para casa da pessoa. Eles fazem impressão sob demanda. Então, cada pessoa que comprou, eles imprimem e mandam para casa da pessoa. E é bem rapidinho, viu? Chega, eu acho que é 6 dias úteis, se eu não me engano, alguma coisa assim. Vale muito. Eu recomendo super o serviço. Eu não sabia disso. Uma dica preciosa, doutora. É precioso. E eu tô falando valores para você, gente, porque eu realmente quero que você Pra ter entenda o que eu uma tô base, falando, com né? certeza. Esse livro aqui, que eu imprimi na Fábrica do Livro, ele tem capa dura, né? Como eu falei para vocês, 44 páginas, em papel cochê, gramatura 170. Esse livro, ele fica 38 reais para mim a impressão, tá? Aliás, desculpa, ele fica 42 reais para mim a impressão, só o livro, né? Aí, agora lá no Clube de Autor, ele sai para a pessoa por 57. Então, eu acho que vale realmente muito a pena. Vocês percebem que tem o percentual, né? Mas eles absorvem todo esse trabalho que você teria. Então, vale muito a pena. E como é que Realmente. funciona esse método do direito autoral? Você defende que esse livro é seu? Você preenche algum papel? Como é que funciona esse método do direito autoral? É uma ótima pergunta, assim. Isso, na verdade, há uma certa divergência, tá? Você não é obrigado a registrar a tua obra num cartório de direitos autorais. Sim. Porém, como eu fui passar para várias editoras para tentar publicar por editoras, eu fiquei insegura. Eu falei assim, daqui a pouco alguém vai, diz que não quer, mas vou ver, estão publicando meu livro, né? Então, antes de eu passar para qualquer pessoa, eu fui até um cartório de direitos autorais. É só vocês colocarem Biblioteca Nacional, né? Vocês coloquem, é um serviço que tem de registro de livros. Vocês podem colocar, eu posso colocar o link, eu te mando, Paulo, a gente coloca na descrição. Todos esses sites e links que a doutora Aline Tenório está comentando na entrevista, está na descrição do vídeo, para vocês consultarem. Isso. Aí vocês vão entrar lá, vocês vão verificar qual é o cartório de direitos autorais mais próximo de você. Aí o que você faz? Você tem que pagar uma guia, não é muito caro, eu acho que eu paguei 140, se eu não me engano, e você coloca uma cópia da tua obra, e aí você coloca, foi você que fez, você coloca várias informações, isso vai para o Rio de Janeiro, e depois volta para você com um número. Então, você tem um número, e aí, a partir desse momento, você pode trabalhar para divulgar o teu livro, porque se alguém usar, você tem como comprovar mais facilmente, né? Então, foi a primeira precaução que eu tive. Mas eles dizem que não é obrigatório. Eu acho que a gente se previne, né? Eu acho que é um custo baixo. Com certeza. Baseando nas notícias de internet que vemos muitas brigas por direitos autorais, né? E a pessoa tem que se resguardar, sim. Exatamente. Aí, quando você for publicar, por exemplo, no Clube de Autor, ele também já automaticamente gera para você um código individual de circulação desse livro, né? Que é o ISBN. Então, é mais uma coisa que você tem ali um código internacional para a tua obra, né? Mas o direito autoral eu defendo que é bem importante, sim. A gente vai colocar o link para vocês verificam a documentação, mas não é muito burocrático, demora um pouco, porque vai para o Rio e volta. Mas, quer dizer, depois você já é do Rio, que você está ouvindo aí, né? Mas, enfim... eu acho que deve em torno de uns 30, 40 dias, mas vale a pena, viu? Não, vale Super a pena recomendo. E é especial, porque uma outra pessoa que pega um trecho de um livro ou uma página para exemplificar tem que demonstrar que teve aquele trabalho de criação. E aí que entra o direito autoral. Né? Exatamente. E aí essa margem de lucro... Pessoas que trabalharam com você na revisão, na diagramação, na revisão, é obrigatório colocar essas pessoas no livro, na parte inicial? Assim, a gente pega sim, a gente tem que colocar. Então, no meu caso, assim que começa o livro, já está ali o rapaz que fez a diagramação, já está ali a pessoa que fez a revisão ortográfica. Obrigatório. Então, quando nós falamos de publicação independente, eles nos mandam modelos, tá? Mas se você não coloca, ele vai sair, vai estar no mercado e vai ser vendido da mesma maneira. Mas a gente é uma questão...
como é que eu posso dizer para você, assim, é um padrão, então legal, quanto mais você fica dentro do padrão editorial, mais profissional fica o teu livro, e é uma questão de reconhecimento, né, porque a pessoa trabalhou com você, foi pago, vocês fizeram uma troca? Sim, mas a pessoa trabalhou para você e você ficou satisfeita com o trabalho dela, então Ajudou a é um finalizar diferencial. aquele livro para ficar a sua cara, né? Tá junto com o teu sonho, né? Então é Com uma questão certeza. né, não só de padrão para a cara profissional, mas também de gratidão aí para esses profissionais, para divulgar o trabalho deles também, né? Eu só sei que esse passo a passo que a doutora Aline deu foi maravilhoso. Aonde publica, diagramação, revisão, os dois métodos, né? Um pouquinho mais caro que o outro, mas que vale muito a pena. Ou seja, o que era um sonho de um tempo atrás pode se tornar realidade para muito Nutri, né? Que queira divulgar um projeto, um trabalho. Às vezes não é bom financeiramente, mas chega a ser uma realização profissional, né? Ter um livro seu, né? Sim, sim. Se você tem um projeto, toca ele para frente, tem vontade de publicar, publica. Assim, não tenha expectativa, não que não possa haver, mas via de regra, a gente não está numa fase muito boa do mercado editorial e você não deve colocar expectativas de que isso vai te trazer dinheiro, tá? Mas é uma realização pessoal importante, é uma coisa que conta para o teu currículo e você está levando a tua mensagem ali, você está colocando a tua criatividade, eu acho que vale muito a pena, tá? Retorno financeiro que eu tive agora foi muito pequeno, realmente não está perto do custo que eu tive, dos 1.150, mas a realização de fazer um livro, para mim, gente, foi muito, muito bom, sabe? Eu não sei explicar para vocês, mas é como se fosse, realmente é como se fossem sementinhas que vão dando flores ao longo da tua jornada profissional. E esse é uma flor que eu vou sempre lembrar com muito carinho. Quando você vê uma criança, quando eu recebo foto das crianças com o livro e falando, é muito gratificante, vale muito a pena. Se você tem esse sonho, realize o teu sonho. E é como eu falei para vocês, eu gastei R$ 1.000 que eu fui fazer a diagramação e tal. De repente você vai trabalhar, se for um livro técnico que não tem desenho, não tem diagramação especial, você mesmo consegue fazer, viu? E aí você só vai gastar dinheiro com o quê? Com a revisão ortográfica. Você vai gastar 150, R$ 200, praticamente, né, custo nenhum. Agora, se for um desenho, você pode procurar, quem sabe, até um diagramador que faça um trabalho mais em conta para você, pesquisar um pouquinho mais, mas seja qual for o teu sonho, se você tem um sonho, você vai realizar. Você não estou com dinheiro agora, mas faz um planejamento, pense em alguém. De repente, você pode pensar em alguém que está fazendo um curso de desenho, ele quer divulgar o trabalho dele, e ele faz para você gratuito, para você divulgar o nome dele. Gente, pensa, se você tem um sonho, você corre atrás, que dá um jeito de que mais resolver. existem, né? Doutora Aline, Claro. saiu o seu primeiro exemplar de livro, a doutora começou a divulgar. Quais foram os primeiros feedbacks assim que a doutora recebeu? Eu acho que os primeiros, o que eu ouço mais, assim, das crianças e dos pais, porque, assim, a proposta desse livro, gente, é que o educador leia com a criança, tá? Não é, a princípio, para a criança ler sozinha, mas tem umas maiores que estão lendo também, mas crianças menorzinhas, porque ele é de 5 a anos a indicação, né? Então, as menorzinhas para o pai ler. Então, eu recebo feedback das crianças e dos pais. Então, o maior é assim, gente, eu não sabia que tinha essas bactérias e que elas tinham esse papel tão importante, né? Ou outras, eu não sabia que consumir fibras era tão importante. Eu ouvi falar de fibras, mas por que é tão importante? Então, eu não entendia, e agora eu entendo, porque no livro eu falo da decomposição das fibras em nutrientes para a mucosa, por que a mucosa tem que estar com as células todas juntinhas, por que é importante as bactérias, mas a gente não tinha noção, né? Porque, Paulo, nós temos assim, é relativamente recente essa valorização nossa pelo intestino, né? Então, a gente saber, é relativamente recente, o quanto as descobertas aí de que da alta atividade metabólica e endócrina do nosso intestino, inclusive, por exemplo, então, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, eu fui tendo esses retornos e isso é muito gratificante. Foi os principais retornos que eu tenho é realmente as pessoas ficarem espantadas da importância do intestino para a saúde humana. Esse é o principal feedback. Com certeza. E de tantos temas, né, que um nutricionista pode escolher, o probiótico te chamou a atenção em quê? Assim, né? Que o livro ele é Na focado mais verdade, nos probióticos, né? O que te chamou a atenção para escolher esse tema? eu acho que a principal, o que me fez mais é porque justamente por eu, na minha família, ter muita constipação intestinal, eu também ter tido muita constipação até aprender a fazer a reeducação alimentar, eu sempre estudei muito intestino, fibras e bactérias. Então, acho que foi a principal questão, né? Para eu ter realmente escolhido seguir com esse tema, né?
E aí, daí em diante, como eu te falei, foi o processo intuitivo aí com as bactérias, mas personificar as bactérias eu achei que foi muito... Tem muita gratidão ao universo por essa ideia, porque eu achei que ficou muito divertido para as crianças. Isso. Agora, analisando como a profissional nutricionista, né? Qual a diferença que a doutora percebeu na educação nutricional lúdica, né? Que seria o livro, né? Tem uma diferença da convencional, É, com a criança no seu consultório, né? No seu âmbito é, de trabalho, para o livro, né? Que seria algo mais lúdico, né? porque quando a gente, na verdade, quando a gente faz, eu, na verdade, nunca atendi crianças, né? Eu fiz Sim. atividade de educação nutricional em formações, em treinamentos, em escolas e tal. Mas, assim, quando a gente, quando passa no consultório e você vai orientar um novo cardápio, uma nova dieta para criança, a gente, na verdade, orienta os pais, né? Na verdade, a gente diz para os pais o que é bom e a gente faz ali uma brincadeirinha ou outra com a criança, né? E quando a gente fala de uma ferramenta de educação nutricional lúdica para a criança, na verdade, a gente está realmente colocando ela num mundo de aventura e trazendo para ela uma outra realidade. E aí a gente tem muito o que conversar com essa criança, porque a gente fala, e o lactovô, gente, mas você vai comer isso? Nossa, o lactovô não vai gostar disso. E como é que vai ficar o trabalho agora do lactovô e do lactoneto? Ou ao contrário também, quando a gente consumindo fibra, você fala, gente, olha a felicidade que vai ficar o lactovô quando vê essas fibras entrando lá no intestino. Então é como se você tivesse assunto para entrar no mundo da criança, é como se vocês tivessem um elo para começar a conversar. Ao passo que se eu começo a conversar com a criança só de, isso aqui é gostoso, vamos fazer, a gente pode brincar no lúdico ali de fazer receitas com as crianças, é legal também, aumenta o vínculo pai e filho, é uma ferramenta também, mas com o livro a gente começa a conseguir ter um diálogo mesmo e começar a trazer mesmo, né, para a prática da alimentação da criança uma fantasia, né? E isso faz muito bem para não só para a criança, mas para a relação do nutricionista com a criança, né? Com certeza. Esse livro já está publicado, né? Esse filho já está feito, né? Mas tem ideias para Já. próximas publicações, para próximos livros? Assim que eu terminei esse, eu tinha Ah, pensado em fazer no mesmo esquema, mas eu ia personificar um radical livre e um antioxidante. Só que depois eu achei muito complexo, porque para as crianças é um pouquinho complexo. E aí depois eu estava falando com o Paulo, que eu acabei mudando um pouquinho a minha carreira. Agora eu tenho estudado, mas quando eu fiz a minha pós de terapias quânticas vibracionais, eu comecei a estudar muito sobre os florais e sobre as emoções, e eu acabei saindo um pouco e deixando um pouco de lado, né? Nesse momento, eu não tenho nenhum projeto de um próximo livro, até porque eu estou numa fase que eu estou precisando investir em algumas questões mais rentáveis, como eu disse para vocês, você não pode esperar do livro que te traga realmente renda no primeiro momento. Então, nesse momento, eu preciso focar, né, em outras áreas, mas eu desejo sim, para o futuro, eu penso sim em fazer outros livros, não só de nutrição, como também para a questão emocional para as crianças. Eu queria fazer uma introdução também dessas questões, porque a emoção tem tudo a ver com o ser humano, e é como o Paulo falou, não tem como a gente separar o ser humano é tudo, né? com certeza. E quais dicas ou conselhos a doutora deixa para o nutricionista que deseja fazer um livro de conteúdo independente, mas mesmo pegando todas essas dicas que a doutora deu, ainda fica com medo, né? Tem alguma dica que você deixa para esse nutri deixar de ser medo e vai lançar o seu produto, vai colocar a sua ideia em ação? Eu acho que a primeira coisa é você pensar assim, você tem uma ideia? Primeiro pensar qual é o diferencial que ela tem em relação ao mercado, né? Então, assim, o que eu vou oferecer de diferente do que já tem? Isso é para qualquer empreendimento teu, e o livro é um empreendimento também. Então, assim, Sim. o que tem de diferente, né? Então, assim, se você está pensando, por exemplo, em publicar um livro de receitas para as crianças, entra lá e vê o que tem hoje no mercado para as crianças. Olha tudo. Vai a uma livraria, agora está na pandemia, né? Mas quando acabar, vá a uma livraria, folheie mesmo livros de receitas para crianças. E como que tem que você poderia dar de diferente para o teu livro ser especial em alguma coisa? Então, acho que esse é o Fazer primeiro mais ponto. do mesmo, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, o que você pode fazer de diferente? Então, ou mesmo que seja um livro técnico mesmo, mas o que o teu livro técnico, ele tem alguma especialização? Como que ele vai atrair as pessoas? Qual o diferencial deles? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Definir o diferencial é sentar e começar a escrever, não tem jeito. Sentar e começar a escrever e não se cobrem, assim. Às vezes é uma coisa que demora, tem dia que você não... Se for um livro técnico, é mais fácil de você conseguir colocar uma regularidade. Quando é uma aventura, quando você trabalha no universo lúdico, você precisa um pouquinho de inspiração.
inspiração. Tem dia que a inspiração não vem. Enfim, mas dê tempo para você fazer, não corra, assim. Ah, não, eu quero publicar um livro em 2 meses. Não faça isso, assim. Deixa o teu ritmo, obviamente você vai ter que ter uma disciplina, mas siga o teu ritmo para você fazer um produto de qualidade. É mais importante a qualidade do que ele está correndo no mercado e não ser bem aceito, né? Então, assim, faça um produto de qualidade, finaliza. Quando finalizar, seja ele técnico ou lúdico, mande para outras pessoas lerem, mande para elas darem a opinião delas, faça a tua revisão bibliográfica, e aí você pensa, esse é o momento de eu publicar, eu tenho dinheiro para investir na diagramação, eu não tenho. Como eu falei para vocês, se você for um livro que não tem ilustrações, você mesmo consegue diagramar sem gastar dinheiro, você vai ter trabalho? Vai, mas não é tão difícil assim, você consegue lá e você consegue fazer lá no Clube de Autor ou no Amazon também, vocês conseguem esse manual para vocês fazerem, não é difícil, tá? Agora, se for um livro lúdico, você pensa que é uma parceria, não quero, enfim, você finalizou teu PDF, você coloca o teu livro no mercado. E aí eu super recomendo você que além de fazer, como eu falei, além de colocar no clube pela gráfica, para você dar para algumas pessoas, inclusive para você dar, eu acho que existem 2 questões. Uma é para você dar de presente para quem você tem gratidão, teus professores principais, pessoas da tua família, enfim. Outros, pessoas também importantes. Por exemplo, você está falando sobre autismo no teu livro, e aí você vê umas nutris que trabalham bastante com isso, manda um exemplar para elas, pensa nessa questão da divulgação, faz parcerias também para sortear, talvez com a PAN, com o sindicato, eles podem sortear, tá todo mundo daqui, entendeu? E eu acho que é isso, que é pensando muito, uma coisa complexa, publicar um livro, não, claro, você vai ter que ler um pouquinho mais, com essas dicas vai facilitar muito, viu? Porque a gente já caminhou bastante, compartilhou com vocês, mas assim, se é um sonho, faça. Ai, mas tá faltando dinheiro agora, mas tá faltando isso, vai aparecer. Se você é um sonho, você persiste que vai dar certo. Com certeza vai. E se você tiver alguma dúvida, vai ter meu e-mail aqui, o que eu puder te ajudar, o que eu puder te dar de dica, eu de verdade quero super poder te ajudar. Com certeza, com todas essas dicas e conselhos da doutora Aline, a gente viu que não é um bicho de 7 cabeças, né? Finalmente tirar o seu projeto e colocar ele físico, né? No livro, né? Gente, eu queria agradecer muito a doutora Aline Tenório por ter participado. Ela tirou dúvidas até minhas, viu? Acho que tudo que a doutora Aline falou sobre elaboração de livros, eu não tinha ideia que era esse o caminho. Para mim era algo mais complexo. Óbvio que não é tão fácil assim, mas são caminhos, passos a passos, né? E todos os sites que a doutora Aline comentou tá na descrição aqui do vídeo para vocês entrarem, pesquisarem. Adorei muito por ter dado noções de valores, né? Geralmente a gente fica achando que é muito caro. A doutora deu mais ou menos uma assimilação. Sucesso no seu livro, Uma Aventura Dentro de Mim. Parabéns, ou seja, um TCC aí, uma ideia tão bem lapidado, né? E acho que fica algo assim para o profissional Nutri, né? Lapide o seu trabalho, finalize com sucesso. Se for fazer alguma coisa, entre com a cabeça, com tudo, para que saia o melhor possível. E é um exemplo que a doutora Aline nos deixa, né? Parabéns, viu? Gratidão Obrigada. por o convite e ter dividido um pouco o conhecimento, né? Né? Que hoje em dia tanta gente guarda para si, a doutora divulgando, né? Compartilhando. Gratidão, viu? Não, vamos nos ajudar a crescer. Nós temos que ser Com certeza. uma rede de Sim. nutricionistas se ajudando aí para levar a mensagem para mais pessoas. E é como eu falei, às vezes você ouviu tudo isso aqui, mas quando você vai fazer o teu, você fala, mas o meu é diferente, porque é tal coisa. E agora? E agora? E agora? E agora? Pode escrever para mim. Eu respondo para vocês, vou ajudando você do que eu puder também. Não sei tudo, mas de repente eu consigo te dar alguns caminhos aí pela experiência que eu já tive. Então, tá ok. Sucesso, doutora Aline. Muito Muito obrigado. Tchau. obrigada. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até. Sucesso.